Olá, pessoal. Dando sequência, então, a gente viu toda essa parte de lógica de programação, usando lá o Blockly como referência, né? E agora a gente quer ver como faz esses exemplos em VBA, tá? Então, como a gente viu lá, um dos conceitos principais de lógica de programação é a ideia de encapsular, né, toda uma funcionalidade dentro de uma função. E toda função, ela vai ter um nome, vai ter parâmetros de entrada, um resultado de saída e um corpo, né, que é o passo a passo para realizar o cálculo. Em VBA, né, tem uma inconveniência que não existe, por exemplo, em R, em Python, mas em muitas outras linguagens tem essa limitação que talvez dificulte um pouco para o programador iniciante, é que toda variável, todo parâmetro, toda função, você tem que dizer qual tipo de dado que você está trabalhando. Então aqui, por exemplo, fazendo aquele mesmo exemplo da função somar que a gente fez lá no bloco, aqui em VBA, a gente vai dar um nome para a função, vou chamar de somar, ela vai ter um parâmetro x que eu vou dizer explicitamente que é do tipo inteiro, né, as integer, e um outro parâmetro y que também é do tipo inteiro. E a própria função é do tipo inteiro, que significa que uma vez feito o cálculo, ela devolve um resultado do tipo inteiro. O cálculo vai ser simples, né? O corpo é só, né, realizar essa soma de x com y, e para devolver esse resultado, né, o que em muitas linguagens de programação é o return, para fazer esse retorno, em VBA você usa o próprio nome da função, a função somar, ela recebe, né, atribuição aqui ou igual, o resultado desse cálculo. Uma outra facilidade que tem em Python e R, mas por exemplo em Python, né, e não tem aqui em VBA, é para você delimitar o bloco, ou seja, onde é que começa e onde é que acaba a função. Né? Em VBA ele considera pelo alinhamento do caractere. Né? Aqui você tem que explicitamente dizer onde a função acaba com a palavra-chave function, e para dizer onde acaba você tem que usar o end function para ele saber exatamente onde acaba. Tá? E por que isso é importante? Né? Onde é que a gente vai usar isso? Então a gente, né, quem conhece um pouco do Excel, sabe que aqui ó, tem uma série de fórmulas, tem função para tudo quanto é coisa, né? Função financeira, função lógica, função de texto, de data, matemática, estatística, engenharia, tem um monte de função, né? Então desde funções básicas, vamos dizer, se eu tivesse aqui um monte de número, né, e quiser somar todos eles, eu uso a função soma, ou aqui o meu inglês, né? Então só digitar igual, né? Vou digitando aqui, ele me mostra as funções disponíveis. Em português seria soma, né? O meu em inglês eu uso aqui sum, seleciono tudo isso aqui que eu quero somar, ele, pum, somou todos eles. Se eu quisesse fazer uma média, por exemplo, né? Que o meu inglês é average, mesma coisa, né? Acionei a função average e ele fez aqui a média. Tá? E se eu chegasse num caso que eu preciso de uma determinada função que simplesmente não existe no Excel, por mais que tenha aqui milhares, ela não existe. O que você vai fazer? Construir a sua do zero. Tá? Para construir isso, você vai usar justamente a linguagem VBA, que é a mesma linguagem lá que foi utilizada na macro. Tá? Então vamos lá. Vou aqui no menu desenvolvedor, no botãozinho Visual Basic, né? Visual Basic Application, né? VBA, e vamos colocar nossa primeira função, que é a somar. Então, function somar, que recebe um x as integer, né, do tipo inteiro. Você vê que o corretor ajuda a gente, né, ele mostra as opções, ó, as in, já mostra aqui, ó, selecionei. E o retorno da função também é do tipo inteiro, então as integer, tá? Ele já botou também o end function pra gente, ó. E aqui basicamente a gente vai fazer x mais y, e para devolver isso, ó, vou usar o próprio nome da função, somar, recebe, né, igual ao x mais y. Tá lá, tá pronto, só fechar e usar. Então, tal qual todas as funções que tem aqui, ó, sum, average, a nossa somar vai estar aqui também, ó. Somar, tá lá, ó, toda bonitinha, clico nela. Aí eu vou passar dois parâmetros, passar esse 44 e o outro parâmetro vou passar esse 3. Fechei parêntese, enter, tá lá, ele executou nossa primeira função. Olha aí que maravilha.
Tá joia? Vamos ver um outro exemplo, né? A gente viu, né? E fizemos aqui com célula, poderia ter feito direto com números, né? Poderia botar aqui somar de 1 com 2, né? Tá lá, ele fez a soma do 3. Vamos ver um outro exemplo. Antes do outro exemplo, vamos falar um pouco desses tipos, né? Então, quais são as operações que são aceitas na programação, né? Primeiro, a operação de atribuição, ou seja, guardar um valor numa determinada variável. Declaração de variáveis temporárias também, né? Então, faço dim, que é de dimensionamento, mas pense como fosse a declaração de uma variável, e ela tem que ter o tipo. Aí eu posso guardar valores, posso fazer somas, subtrações, multiplicações, exponenciação, divisão. Eu posso declarar um vetor inteiro, a gente já vai ver o que é um vetor, né? Mas seria uma coleção de variáveis do mesmo tipo. Então eu faço aqui, ó, dim, o nome que eu quiser, chamei aqui de vetor, com 10 posições, todos eles do tipo double. A gente vai ver esse double na sequência aqui, ó, que são justamente os tipos, né? Se você tem um número inteiro, né, ou seja, um número que não tem casas decimais, é justamente o que a gente acabou de usar, que é o integer. Existe a versão long também, que ele suporta um número ainda maior. Quando a gente está falando de um número decimal, um número com vírgula, né, com casas decimais, a gente vai usar o tipo double, né, que é o chamado precisão dupla. Quando a gente for trabalhar com texto, né, a gente vai usar aqui a string, né, que vão ser esses textos com essas aspas duplas, tá? Esses vão ser os casos principais que a gente vai usar. Poderia trabalhar com bit, com booleanos, mas esses três, integer, double, string, vai ser a maioria dos casos que a gente vai trabalhar, tá? Aqui alguns exemplos de lógica booleana, acho que não precisa entrar nesse detalhe. E vamos para o segundo exemplo que a gente já tinha feito lá no bloco, né? Então a gente vai fazer o comando de decisão. Então na hora que a gente está executando um passo a passo no programa, se a gente precisar tomar uma decisão, se executa de uma forma ou de outra, a gente vai usar um if, né? Então aqui no caso a gente quer criar a função aprovação, né, que recebe uma nota de um aluno, né, do tipo decimal, né, do tipo double, e recebe uma frequência que também é do tipo double, né? Então a pessoa tirou, sei lá, nota 9 e a frequência dele é 0,75, né? 0,75, ou seja, 75%, 80%, qualquer que seja o valor. E ao final ele vai devolver um texto, né, um string, que é a informação de aprovado ou reprovado, certo? Então, para estar aprovado ou reprovado, tem que atender dois critérios ao mesmo tempo. Tá? Tem que ser a nota maior que igual a 7 e, né, aí tem esse conector, essa conjunção e, para condicionar as duas situações ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, a frequência dele ser maior que, poderia ter um aqui, que 75%, né, 0,75. Se esse for o caso, então, né, then, faça tal coisa, né, que é basicamente retornar o texto aprovado. Else, né, caso contrário, retorne reprovado. E aí tem que fechar, né, tem que ter sempre esse cuidado de fechar, né. Começou o if aqui, o if acaba aqui, então tem que ter um end if, tal qual tem um end function, dado que a função começou aqui e acabou aqui. Então vamos ver na prática. Vamos voltar no nosso Visual Basic. Então vamos fazer nosso function aprovação, que ela recebe uma nota as double e uma frequência também as double, e ela retorna uma string, né, um texto. Ele já botou um end function para a gente, e a gente vai tomar então aqui a decisão de if a nota é maior que igual a 7 e and a frequência é maior que igual a 0,75, né, 75%. Se esse for o caso, então, then, eu retorno, né, uso o mesmo nome da função aqui, se a aprovação recebe
entre aspas, né, tudo que é texto é entre aspas, texto fixo, né, aprovado. Caso contrário, else, esse aprovação aqui, né, ele retorna reprovado, né. Por fim, não esquecer de fechar o if, né, and if, certo? Perfeito, tá tudo pronto, pode fechar, que ele já salva automático. Então, para um aluno que tirou, pode ter tirado 10, mas só tem 50% de frequência, posso até trocar para percentual, isso aqui, ó. 50% de frequência, ele vai estar o quê? A prova, já está aqui nossa função, a aprovação da nota, ponto e vírgula, frequência. Esse cara está reprovado, né? Então, o cara que tirou, por exemplo, 7, mas tem lá, né, tirou 8, por exemplo, e tem 80% de frequência, esse cara está reprovado, né? Aprovado, né? Só arrastar aqui, ó, já pega. Eu poderia fazer para vários, né? Tem uma pessoa que tirou 7 com 100% de frequência, 6 com 100% de frequência, né? E assim vai. É só arrastar que ele calcula automaticamente para todos, como fosse uma função normal do Excel. Até porque é uma função normal do Excel. A diferença é que foi a gente que programou e não a Microsoft, certo? Vamos lá, acho que tem mais um exemplo aqui. É um exemplo para a gente fazer o laço, né, o loop. A gente fez aquele primeiro código lá que calculava a média da turma. Como é que a gente fazia para calcular a média da turma? A gente somava todas as notas, né, e depois dividia pela quantidade de notas. No exemplo aqui a gente tem 10 notas, né? Então divide por 10. E aí a gente vai usar um tipo de variável diferente, né? A gente vai usar agora um vetor. Então, em vez de ter uma variável simples, né, a gente vai ter um vetor de notas de 10 posições, todas elas do tipo double. Tá? Depois a gente vai fazer o nosso for, né, o nosso laço, que é o laço que vai ter uma variávelzinha aí para ajudar esse controle, né, a posição que a gente está rodando no laço. Esse começa em 1, ele vai até 10 e ele anda, né, de step de 1 em um passo. Né? Ele não pula, por exemplo, de 2 em 2 para pegar só os ímpares, né? Ou de 3 em 3 para pegar só os múltiplos de 3. Ele vai de 1 em 1 pegando posição por posição. E aí ele vai acumulando, né, a soma dessas notas numa outra variávelzinha que a gente criou aqui, que é a variável soma, né, que ela inicia em 0. Tá? Vamos lá fazer isso? Então aqui no Visual Basic, a gente tem lá nosso function média turma, que a priori não recebe nada, a gente vai deixar já a média turma fixa dentro da própria função, mais para frente a gente vai ver uma forma mais elegante de fazer isso, por enquanto vamos deixar assim, e o return dela, né, ela devolve um resultado double, né, porque vai devolver o número decimal da média da turma. O end function ele já botou aqui pra gente, então vamos lá. A gente tinha, né, então, a variável que são as notas, né, são 10 notas, todas elas do tipo double. A gente vai ter outra variávelzinha que vai ajudar a gente a fazer a soma, né, que é a soma, que ela também é do tipo double, só que ela não é um vetor, né, ela é só um número totalizador mesmo. E aqui a gente vai, né, declarar nossas notas, né? Então, uma vez que você declara o vetor, para usar qualquer posição do vetor, é só colocar aqui, ó, notas na posição 1, a primeira nota a pessoa tirou 5. Né? A segunda nota, a pessoa também tirou 5. A terceira nota, a pessoa tirou 6. A quarta nota, a pessoa tirou 6 também. A quinta nota, a pessoa tirou 7. A sexta nota, a pessoa tirou 7 também. A sétima nota, a pessoa tirou 8. A oitava nota, a pessoa tirou
8. A nona nota, a pessoa tirou 9. E a 10ª nota, a pessoa tirou 9 também. Tá? E agora a gente vai fazer o nosso laço. Então vai ser um laço de for, né, i, começando em 1 até esse i igual a 10, de 1 em 1 passo, né? Em cada passo do nosso laço, faltou um detalhe antes, a gente tem que iniciar nosso soma aqui em 0, né? Então, para cada passo do nosso laço, o valor de soma vai ser atualizado com o valor da soma até então, né, anterior, do ciclo anterior do laço, mais o valor da nota corrente. Quem é o valor da nota corrente? É o vetor de notas na posição i. Então, esse i vai sempre variando de acordo com o laço. Tá? E aí, acabou o nosso laço. Né? Para encerrar o laço, para dar um end for, por exemplo, né? Não é exatamente end for, ele é next, né? Para dizer, ó, vá para o próximo passo, vá para o próximo passo, vá para o próximo. Ele vai repetir esse passo aqui 10 vezes. Né? Por fim, a gente tem que retornar, né? E para retornar a gente usa o nome da função, né? A gente tem que retornar não a soma, e sim a média, né? A média vai ser o soma dividido pela quantidade de notas. Quantas notas eu tenho? 10, né? Feito. Tá lá, salvado. Vamos chamar aqui, ó, média turma. Pronto. A média de todas aquelas notas dá exatamente 7. Se você retornar e fizer a conta lá, é exatamente isso. Você somar todos eles dá 70, dividido por 10 dá 7. Tá joia? Então até o próximo vídeo aí, pessoal. Até mais.